Olá, muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa, sempre para a gente poder falar sobre aqueles temas, né, que informam, que orientam e que, na verdade, também edificam a nossa vida. Essa é a missão do Cabeça para Cima, fazer você ficar bem, fazer você se sentir feliz. Você sabe que toda a nossa programação você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. A internet para a gente, na verdade, é uma ampliação de cobertura da televisão. E pela internet nós chegamos a você em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou no mundo. Você nem precisa ficar preso no seu computador, você pode usar o seu smartphone, seu tablet. E se você baixa o aplicativo da Boas Novas, aí fica mais bacana ainda, porque além de nos assistir, de ver a nossa programação pela internet, você pode também ficar bem informado com notícias do Brasil e do mundo de uma forma geral e do mundo gospel, com informação especializada. Muito bom ter você conosco, obrigadíssima pela sua audiência e um obrigado muito especial ainda àquele grupo de pessoas que, sendo nossos telespectadores, já entenderam o tamanho do nosso desafio. Desafio de uma televisão que quer manter princípios cristãos na sua programação. Não é mole, não. Nem sempre a gente encontra parceiros comerciais que queiram aliar o seu nome à nossa marca. E por isso que vocês muitas vezes até perguntam, vem cá, vocês não têm comercial não? Vocês não têm propaganda? Queremos ter. Muitas vezes faltam parceiros que queiram divulgar através da Boas Novas, mas tem um parceiro que não falha nunca, é você, querido semeador de Boas Novas. Você entendeu o tamanho desse desafio e você ora pela Boas Novas e você contribui para que nós possamos garantir 24 horas de programação no ar. Muito bom. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele mantenha acesa essa chama no seu coração de semear para a divulgação do reino de Deus. É por isso que a gente pode levar boas novas para tanta gente, 24 horas por dia. Você que ainda não é um semeador, mas que também tem se sentido abençoado com a nossa programação, fica aqui o nosso desafio, tá? Você também pode se tornar um semeador. Basta você ligar para o 21-26300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv, e você vai poder rapidinho se tornar um semeador. Você vai poder se alistar no exército de semeadores de Boas Novas de Cristo. 21-26300 ou www.boasnovas.tv. Nossa oração é que o Senhor possa abençoar absolutamente todos vocês, que Ele possa sempre tocar o coração de vocês, para que vocês possam ser abençoados com a nossa programação, para que vocês possam receber daquilo que a Boas Novas leva até você e que você possa querer garantir que todas as pessoas também sejam atingidas por essas boas novas de Cristo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a cada um de vocês. Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida a respeito deles. E hoje a gente vai tentar trazer aqui esclarecimentos, porque aqui no Brasil a Anvisa já tem um número assim bastante significativo de registros dos chamados medicamentos genéricos. Os medicamentos registrados, eles englobam grande parte, na verdade quase todas as patologias que afetam de forma significativa e de forma mais frequente a população brasileira. E também eles cobrem aquelas patologias de doenças mais graves, de doenças que são prevalentes na população. Mas o fato é que ainda existem muitas dúvidas, muitas incertezas e até mesmo inseguranças com relação aos medicamentos genéricos. Por exemplo, qual é de fato a diferença que existe entre um medicamento genérico e os outros medicamentos, chamados medicamentos de marca? Será que é mesmo seguro tomar um medicamento genérico? Eu vou ficar curado se eu optar pelo um genérico? Estas e outras questões nós vamos conversar no Cabeça para Cima de hoje. Você pediu e a gente vai conversar sobre mitos e verdades sobre medicamentos genéricos. Começamos com o nosso informativo e tem um time muito bacana para conversar conosco e tirar as nossas dúvidas logo depois.
Os genéricos estão à venda há mais de 40 anos. Quem iniciou esse processo foram os Estados Unidos, em meados de 1960. Já no Brasil, a lei que determina a venda dos genéricos entrou em vigor em 1999. 4 anos depois, os genéricos já abrangiam as principais classes terapêuticas, atendendo a mais de 60% das necessidades de prescrições médicas. Em relação ao efeito do medicamento, não há diferenças com os de marca. A grande vantagem é realmente o preço, que é bem mais baixo do que os remédios de referência. Por lei, eles custam 35% a menos, mas existe a possibilidade do genérico ficar mais caro, quando são feitas promoções dos remédios de marca. As pessoas acham que os genéricos não funcionam porque a indústria original consegue convencer o consumidor a levar seus remédios, achando que fazem maior efeito do que os genéricos. Outro ponto é que alguns efeitos dos medicamentos são psicológicos, ou seja, a pessoa só sente resultado se acreditar que aquele remédio é bom. Dessa forma, tem receio de trocar um remédio que faz efeito por outro que eles ainda não conhecem. Pois é, né? Todas essas questões aí influenciam efetivamente na nossa decisão na hora de comprar um medicamento. Afinal de contas, medicamento a gente compra e a gente usa para ficar bom de alguma enfermidade, né? Se a gente tem dúvida, será que é verdade esse negócio aí do psicológico? Se eu não acreditar, o medicamento não vai fazer efeito? Gente, hoje, muitos telespectadores pediram isso para a gente e a gente hoje aqui vai conversar sobre mitos e verdades sobre os medicamentos genéricos. Trouxemos 2 profissionais de peso para nos ajudar a entender esses mitos e verdades. Eu recebo aqui no estúdio o José Liporagi. Ele é farmacêutico, também é mestre em saúde da criança e do adolescente, é funcionário da Farmanguinhos da Fiocruz e também é ex-diretor-presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado. E é importante nós estarmos aqui porque a informação é que faz a diferença de tudo. Concordo. A informação para a sociedade transforma. E realmente eu acho que o acesso hoje a medicamento ainda é muito difícil para a nossa sociedade pela dificuldade que tem da informação, de como chegar, independente da esfera pública ou privada. Verdade, você colocou uma coisa certíssima. A informação é fundamental, né? E um pouquinho daquilo que foi dito no informativo, óbvio, a indústria das marcas, às vezes mais poderosa, ela faz um marketing pesado mesmo, né? Ela diz o medicamento bom é o medicamento, é esse aqui. E, às vezes, a gente acha que só aquele que faz efeito, que o genérico não funciona, né? Então, hoje não tem informação aqui. E uma das coisas que foi colocado, quando falou que não existe, assim, algumas empresas para fazer propaganda, eu acho que, assim, pode existir empresas para fazer propaganda, mas alguns tipos de propaganda, como no acesso à saúde, ou propaganda de medicamento, levam o uso à automedicação e que faz um desserviço à sociedade. Perfeito. A gente tem vários apresentadores, vários atores ou atrizes fazendo propaganda que faz um desserviço à nossa sociedade. Bacana, esse é um negócio que eu quero tocar mais à frente um pouquinho, né? A responsabilidade de quem chega diante de uma tela, quem chega na mídia para fazer propaganda de um medicamento, seja de que for. Deveria haver, mas depois você me fala se tem alguma lei que trata dessa história, né? Porque a gente empresta credibilidade às vezes a um determinado produto que não devia ter credibilidade nenhuma, né? É isso que você está sinalizando aí para a gente e a gente vai aprofundar um pouquinho, mas é óbvio, eu quero apresentar para vocês a nossa segunda convidada, a Rita Estrela, ela que é graduada em farmácia, possui especialização em farmacologia também e tem mestrado e doutorado em química biológica. Ela ainda é professora adjunta da Faculdade de Farmácia daqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ainda é especialista da Fundação Oswaldo Cruz. Isso aí, tem que trazer assim, gente bacana como vocês para poder falar, para poder orientar, para poder quebrar com mitos e estabelecer as verdades aí sobre os assuntos. Muitíssimo obrigada, Rita. De nada, agradeço o convite e espero poder contribuir com esse tema tão importante, né? Principalmente um tema que vai tratar assim, de um medicamento que é
procurado principalmente pelo público que tem menos acesso, né? Tem mais dificuldade financeira, né? Então, acho que é muito importante a gente esclarecer algumas dúvidas mesmo. Assim, vamos falar primeiro o que é o medicamento genérico, né? E por que ele teve o objetivo de ser criado, né? Exatamente aí atingir uma população que às vezes não pode comprar. Mas o que é o medicamento genérico? Olha, o medicamento genérico, ele foi lançado no Brasil não há muito tempo, né? Ele foi criado a partir da Política Nacional de Medicamentos e durante esse período foi lançada então a ideia do medicamento genérico, que seria então uma cópia, né, dos medicamentos que a gente chama como medicamentos de referência. O que são esses medicamentos de referência? São aqueles medicamentos introduzidos por indústrias farmacêuticas de grande porte, em geral, e são medicamentos que sofreram alguns testes, né, passaram por alguns testes. Testes esses que são em um longo tempo, num longo período de tempo, até que provassem que eram eficazes e seguros para o uso pela população. A ideia do medicamento genérico é que se você está fazendo uma cópia de um medicamento, né, de um produto que já passou por todos esses testes, é que ele não precisa, então, em princípio, passar por todos esses mesmos testes, que são testes in vitro, que a gente chama, né? E testes depois clínicos, são várias etapas clínicas, até que se comprove de fato essa eficácia e segurança. Então, como são cópias, eles vão passar por testes, digamos, testes clínicos simplificados e testes in vitro também. E a ideia desses testes é que você compare esse produto, que é uma cópia, com um produto que a gente chama de referência. Então, todos os testes que são realizados são sempre testes de comparação em termos de qualidade para esses dois medicamentos. E só complementando, é que assim, a gente fala muito do de referência e do genérico, mas hoje no país ainda continua, depois de 15 anos do lançamento da política de medicamentos genéricos, os medicamentos mais vendidos ainda continuam sendo os similares. Então, os similares são os medicamentos ainda que não passaram por teste nenhum. E assim, nós temos uma política ainda no Brasil, apesar que esse ano houve uma grande mudança, a farmácia comercial passou a ser um estabelecimento de saúde, um passo importante para o avanço na assistência farmacêutica. Mas a grande parte dos medicamentos que são vendidos ainda dentro da farmácia comercial são os medicamentos similares, que tem que ter uma qualidade, porque estão no mercado, mas não passaram ainda por esses testes dos medicamentos genéricos, de bioequivalência, biodisponibilidade e tudo isso. Então, assim, a gente ainda tem uma preocupação, além do medicamento de referência e do genérico, com a venda dos medicamentos similares. E hoje, devido a uma política antiga que as pessoas, e principalmente o empresariado, não vê o farmacêutico com bons olhos, porque o farmacêutico estando na farmácia, ele realmente, às vezes, ele vai dificultar uma venda. Porque, às vezes, não existe a indicação da venda daquele medicamento e o que acaba acontecendo? Nós fomos uma profissão que os empresários pagavam para a gente não trabalhar. Então, você imagina, por que alguém paga um profissional para ficar em casa? Alguma coisa já está errada. Hoje a gente já está avançando, isso tem reduzido. Mas, mesmo assim, o que eles fazem? Pagam um salário que é um piso muito absurdo. Para você ter uma ideia, o piso regional hoje do farmacêutico do estado do Rio de Janeiro equivale para alguns concursos a nível alimentar das outras profissões. Não desmerecendo que eu acho que também todo mundo deveria ganhar um salário e não ter a disparidade que nós temos no país. Mas o que acaba acontecendo dentro das farmácias? A gente tem profissionais que estão lá dentro para empurrar o medicamento. A empurroterapia dentro das farmácias comerciais ainda são muito fortes. E essa empurroterapia acaba acontecendo com os medicamentos similares e através de várias ações de marketing, como bonificação. Você imagina que, às vezes, dão até jogos, assim, entrada para jogos de futebol, teatro, promoções, tudo isso. E isso, para os profissionais,
de farmácia, mas não é muito longe também, como faziam com os profissionais de nível superior, como os médicos. Pois é, né, José? Você está falando num tema que, nesse momento, é um tema que mexe tanto com todo brasileiro, né? A questão... Porque isso também é uma forma de corrupção, né? É um presentinho que chega para você empurrar um remédio, que, na verdade, nem é o principal remédio, mas é assim mesmo. A gente tem visto que, muitas vezes, funciona assim, né? Chega e aí... por uma questão de uma entrada para um jogo, de um presentinho aqui, você vai dar preferência a um determinado medicamento que nem sempre é aquele que vai fazer melhor, vai fazer mais efeito, é melhor para a saúde do paciente, né? Será que essa história do medicamento similar e do genérico, porque o similar é diferente, né? Eu quero já entender aí como é que é agora a posição do similar nesse contexto. Mas será que isso não é o que acaba gerando esse desconforto também da população em relação ao medicamento genérico? Porque aí tem o de marca, que a gente diz assim, é o bom, né? É o bom, é o remédio, é o oficial das paradas. Aí vem um que é genérico ou é similar. E muitas vezes o similar vai no lugar do genérico. Será que não é isso que tem prejudicado um pouco o olhar ou a segurança da população em relação ao medicamento genérico? Eu iria começar assim, se você começar a verificar na própria página da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, os call center, as chamadas para troca de medicamentos com suspeita de falha de qualidade, você vai ter uma surpresa que vai ter referência, medicamentos de referência, medicamentos genéricos e similares com suspeita de falha de qualidade. Você lembra o episódio da farinha, que foi um caos. Era um medicamento de referência, era de uma multinacional. Então, assim, as suspeitas de falha de qualidade ou as falhas de qualidade já realmente comprovadas, a gente tem e acontece muito. Pode ser que num medicamento de referência realmente é mais difícil, num genérico é mais difícil. Mas se entrar, pelo menos no dia, na semana, você vai ver muita suspeita de falha de qualidade de medicamentos de todas as classes. Eu gostaria só de falar a respeito de um aspecto dos similares, é que desde 2003 foi lançada uma legislação, talvez a Anvisa com essa preocupação de que a gente tem um terceiro nível de medicamento, digamos assim, né? Se a gente fosse pensar em classificá-los, a gente teria o medicamento de referência, o de marca, o genérico e os similares, né? Com essa preocupação, talvez a Anvisa tenha lançado essa legislação de que todos os similares, a partir dessa data, deveriam ter provas de qualidade, eficácia e segurança. Assim como os genéricos, né? Como os similares já eram medicamentos que estavam no mercado, o que a Anvisa propõe nessa legislação é que a cada renovação para que ele possa ser comercializado, né, do seu registro, nesse momento da renovação, essa indústria já deveria trazer com a proposta de renovação, documentação a respeito de estudos que mostrassem a qualidade desse medicamento. Então, onde é que eu quero chegar? Hoje, a maioria dos nossos similares que estão no mercado, eles já têm sim estudos de biodisponibilidade e estudos de equivalência farmacêutica. Tá. Rita, deixa eu fazer o seguinte, tem muita coisa para a gente falar sobre esse negócio aí. Eu vou para o intervalo, porque eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, e eu volto para a gente entender aí um pouquinho mais. Mas espera aí, tem um momento que o similar vai para o mercado sem os devidos testes, é isso mesmo? Então, mais uma vez, talvez aqui a minha suspeita de que se ele não tem os testes, se ele não funciona muito bem, pode dar um nó na cabeça de muita gente que tomou esse remédio, não fez efeito, e aí coloca tudo num saco só, né? Genérico, similar e essa coisa toda, né? Eu vou para o intervalo e a gente esclarece o nosso telespectador, tá bom? Vamos lá.